Hoje você conhecerá comigo um queijo que tem mais de 1000 anos de história e tradição. Um tesouro que é um verdadeiro patrimônio da Itália. Tchau! Se essa é a tua primeira vez por aqui, muito prazer. O meu nome é Ana Patrícia, do portal Viajando para a Itália. Há mais de 20 anos ajudo brasileiros e pessoas de todo mundo a vivenciarem verdadeiras experiências na minha Itália. Costumo dizer para meu marido que ele me conquistou pela boca. Brincadeiras à parte, mas comida na Itália é coisa séria. E o queijo que iremos conhecer hoje já foi motivo de disputas diplomáticas. É considerado um dos tesouros mais preciosos do povo italiano e hoje você vai entender por quê. O queijo que iremos conhecer de perto hoje é o Parmigiano Reggiano, um queijo que é exportado praticamente para todo o mundo, mas só pode ser produzido nessa região, ou seja, na zona de Parma. Aproveito para agradecer a Ana Beatriz Segala, uma especialista em turismo gastronômico na Emília-Romagna, que organizou todinho o itinerário de hoje. Quer ter a Ana Beatriz te acompanhando? Me manda aqui uma mensagem que eu te explico tudo. Agora, vamos ao nosso passeio. E é nesse lugar que acontece todas as etapas da produção do queijo. Olha que interessante, o leite chega aqui 2 vezes por dia. E não é pasteurizado. Sabe por quê? São as bactérias do leite que ajudarão ele a se transformar em queijo. O queijo que chega no final da tarde tem a nata, tem a gordura removida, enquanto o queijo da manhã é usado integral. Tudo é cozido em panelas de cobre, mas aqui é só o começo da história. E hoje estamos aqui no Caseificio 300 com Antonella. Antonella, per favore, Buongiorno. sei presente? Buongiorno, sono Antonella, dipendente del caseificio matricola 300 dove produciamo il famoso Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano, la nostra caratteristica è che viene fatto bollato in un'unica stalla. Un'unica stalla che è qua a 800 metri, quindi noi dichiariamo del nostro parmigiano a chilometro zero. Questa qua è la sala appunto di produzione dove vedete ci sono le vasche di cottura in rame e le vasche da afforamento in acciaio. Il parmigiano reggiano si fa con latte della mucura della sera che viene portato alla sera, arriva dall'azienda agricola, messo nelle vasche di affioramento, lì riposa tutta la notte. Durante questo periodo si è proprio automaticamente la separazione dalla parte grassa alla parte liquida del latte. Quando arriva il latte della munditura della mattina viene mandato direttamente nelle vasche di cottura con la parte liquida della movitura serale, mentre la parte grassa, la panna, viene mandata alla propulsione del turno. Ogni vasca di queste qua in rame che vedete contiene 1100 litri di latte e si fanno 2 forme di parmigiano. Viene portato il latte a una temperatura circa di 80 gradi centigradi, viene messo il caglio, che non è altro che lo stomaco del vitello essiccato, e il siero innesto. Il siero innesto è una parte della lavorazione del latte precedente che è stato tenuto in frigorifero, formato delle proteine che aiutano il caglio da trasformare dal liquido a solido il latte. Mi dicevi prima per ogni 500 litri? 550 litri di latte per fare una forma di parmigiano. Aqui o queijo é colocado nessas formas em que ele adquire o formato original. Durante as primeiras horas, essas formas são giradas várias vezes para o queijo ganhar aquela estrutura final que vocês veem. O código de controle é uma coisa séria por aqui. Cada queijo tem estampado no nome o número da empresa, o caseificio, o mês e o ano de produção. Lembrando, essa é uma etapa muito curiosa. O queijo parmigiano é salgado de uma forma particular. Os queijos são mergulhados nessa solução de água e sal e aqui eles ficarão de 18 a 25 dias. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos brasileiros confundem o parmigiano com o queijo brasileiro chamado parmesão. Mas, sinceramente, não tem nada a ver. Antonella, adesso sono curiosa in quale fase siamo? Siamo nella terza fase, questa qua. La fase in cui le forme vengono portate qua dopo essere stato nelle 24 ore. Come vedete la forma si è appiattita completamente, compattata, quindi è diventata pari alla fascia. Viene cambiata la fascia, viene messa questa qua in acciaio con i forellini in modo che
Anche quando sta qua la forma comincia un po' ad assigarsi e creare un po' di crosticina. Anche qua in questa stanza qua ogni 4-5 ore le forme vengono girate e mosse. Queste qua sono quelle della e rimangono qua 2 giorni. Queste qua sono quelle della produzione di ieri l'altro e questo qua quelle di ieri. Come vedete anche dal colore comincia a vedersi che diventano pisture, proprio perché comincia a formarsi un po' di crosticina. Questo perché? Perché poi, dopo i 2 giorni che rimangono qua, andranno per 20 giorni in una soluzione di acqua e sale, perché il sale marino è l'unico conservante che ha il parmigiano, ma non viene messo durante la produzione, lo assorbe per osmosi nei 20 giorni in cui rimane in acqua e sale. Concludendo il nostro bellissimo tour, cosa farai adesso? Allora, adesso vi faccio vedere che cosa fanno gli esperti del consorzio quando vengono a controllare le forme per capire se sono buone oppure no. Prendono la forma con questo martelletto in acciaio qua semplicissimo, vanno a battere sulla forma e sentono il rumore. Con la mano che rimane qua sopra si sentono le vibrazioni. Se le vibrazioni sono pari e il rumore è pari, vuol dire che la forma non ha crepe, non ha difetti all'interno. O armazenamento do queijo é a parte mágica. Imagina que o parmigiano chega na mesa de um italiano com mais ou menos aí no mínimo 13 meses de idade. Mas os queijos mais nobres ficam por aqui 2 ou até 4 anos maturando. Uma curiosidade. Se você é alérgico à lactose, você pode comer tranquilamente os parmigianos, pois toda a lactose é eliminada no envelhecimento. Agora é a hora boa. Esse queijo é doce ou é salgado? Delicioso, delicioso, delicioso. Viajar para a Itália é se permitir explorar sabores, conhecer histórias como essa. Em cada região italiana temos um queijo único, uma história que merece ser degustada. É isso mesmo, degustada, porque a Itália é para ser degustada, não devorada. E como eu gosto de dizer, ci vediamo no nosso próximo vídeo. Agora eu vou degustar o meu queijo. Ci vediamo!